Vamos mergulhar em uma ideia que atravessou milênios para chegar até aqui. E se o nosso maior medo fosse, na verdade, a nossa maior força? Hoje, a gente vai explorar uma filosofia antiga que não promete eliminar os medos, mas transformá-los. Uma filosofia que olha para a mortalidade não como um fim para a gente temer, mas como a ferramenta mais poderosa que existe para viver uma vida de verdade, uma vida plena. Bem-vindos ao Mente Aberta. Sabe quando a mente da gente simplesmente trava, fica ali repassando um erro do passado, ou então batendo aquela ansiedade por um futuro que nem chegou ainda? Aquela coisa de ficar remoendo, se eu tivesse feito diferente, ou nossa, e se tudo der errado? Pois é, isso é algo que todo mundo passa. É quase parte de ser humano. E o mais curioso é que a gente não está sozinho nessa, longe disso. Milhares de anos atrás, muito antes de existir psicologia moderna, autoajuda, coach de produtividade, um grupo de pensadores lá na Grécia Antiga já estava quebrando a cabeça com a mesmíssima pergunta: como é que se encontra paz, tranquilidade, num mundo que é tão caótico, tão imprevisível? Ok, então vamos voltar no tempo para entender isso. A história toda começa lá por 300 a.C., em Atenas. Tinha um filósofo, o Zenão de Cítio, que começou a dar suas aulas num lugar público, um tipo de varanda coberta chamada stoikapoikele, que significa pórtico pintado. E é daí que vem o nome, estoicismo. Simples assim, né? Não era uma sala de aula chique, fechada, era um espaço aberto, onde as ideias rolavam soltas debaixo de um pórtico que era todo decorado com cenas de batalha. E olha, essa filosofia não foi só uma modinha, não. Durou séculos, foi evoluindo em três grandes fases. Teve a Estoa Antiga, com os fundadores, depois a Estoa Média, que deu uma adaptada, mas a fase que realmente chegou até nós, cujos textos a gente lê até hoje, é a Estoa Tardia, a da Roma Antiga. E é aqui que a gente encontra três nomes gigantes. O primeiro deles é Sêneca. Pensa num cara que estava no topo. Um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, conselheiro do, digamos, infame imperador Nero. É por estar bem ali, no olho do furacão, que a filosofia dele se torna tão poderosa. Ele escrevia sobre como lidar com a raiva, com os problemas, enquanto vivia cercado de intrigas mortais. Ele sabia na pele que a vida é curta e que precisava ser vivida com um propósito claro. Depois, a gente tem o Epicteto, e a história dele é simplesmente incrível. Ele nasceu escravo. O corpo dele pertencia a outra pessoa, mas a mente dele era inabalavelmente livre. Essa experiência de vida tão brutal foi o que moldou a filosofia dele. Para ele, a verdadeira escravidão não é física, mas sim ser prisioneiro das próprias reações, dos próprios desejos. Ele encontrou um tipo de liberdade que os mestres dele jamais conheceriam: a liberdade da mente. E, por último, mas não menos importante, o cara que era literalmente o mais poderoso do mundo na época dele, o imperador romano Marco Aurélio. Imagina só, no meio de guerras, de pragas, de traições, ele escrevia um diário só para ele mesmo. Hoje a gente conhece como meditações. Não era um livro para o público, era uma ferramenta pessoal. Era ele tentando aplicar os princípios históricos para conseguir governar o império e, o que é mais difícil, governar a si mesmo. Então, para pensar, o que esses três homens tão diferentes, um político, um milionário, um ex-escravo e um imperador, tinham em comum? Todos eles viviam por uma ideia central. Uma ideia que, sério, pode transformar completamente a nossa forma de ver a vida. É o que a gente chama de dicotomia do controle. A simplicidade disso aqui é genial. Os estoicos basicamente dividiram o mundo em duas caixinhas, só duas. As coisas que a gente pode controlar e as coisas que a gente não pode. É isso. E o que está no nosso controle? O nosso mundo interior, nossos julgamentos, nossos impulsos, nossas ações. Todo o resto, o que os outros pensam da gente, a economia, o tempo, até a nossa própria saúde, no fim das contas, está fora do nosso controle. A paz, segundo eles, vem de focar toda a nossa energia na primeira caixinha e aceitar a segunda com tranquilidade. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Como se constrói essa tal fortaleza interior? Porque os estoicos não eram só teóricos, não. Eles criaram uma série de exercícios mentais, um verdadeiro arsenal para treinar a mente, do mesmo jeito que um atleta treina o corpo. Vamos dar uma olhada em alguns. E isso tudo nos traz de volta àquela primeira pergunta lá do comecinho. Se a morte está fora do nosso controle, como é que um estoico lida com ela? Sabe aquele pensamento que às vezes passa pela cabeça de algumas pessoas? Ah, um dia eu vou morrer e tudo vai ficar bem?
Isso seria uma visão estoica? Não exatamente. Para o estoicismo, a morte não é boa nem ruim. A morte simplesmente é um evento da natureza, fora do nosso controle. A prática do memento mori, que significa lembre-se que você vai morrer, não é um desejo pela morte de jeito nenhum. É um lembrete da nossa finitude, para nos inspirar a viver com mais urgência, com mais virtude, com mais gratidão agora. Saber que nosso tempo é limitado ajuda a gente a não desperdiçá-lo com bobagem, com o que não importa. O grande objetivo de todo esse treinamento mental era alcançar um estado que eles chamavam de apatia. E aqui, atenção, porque essa é uma das maiores confusões sobre estoicismo. Quando a gente ouve apatia, hoje em dia, a gente pensa numa pessoa fria, sem emoção, indiferente, mas não tem nada a ver com isso. A diferença é brutal. A apatia estoica não é a ausência de sentimentos, é a ausência de paixões irracionais, aquelas que nos perturbam, tipo uma raiva descontrolada, um medo que paralisa, uma tristeza que afoga. É um estado de tranquilidade que a gente conquista com disciplina e não um vazio emocional. Então, o ponto-chave é este. Os estoicos não queriam apagar as emoções, mas sim transformá-las. A ideia era substituir as paixões, que são baseadas em julgamentos errados, por emoções saudáveis, baseadas na razão. Por exemplo, em vez de ter um medo irracional do futuro, ter uma cautela racional. Em vez de um desejo desenfreado por algo, ter uma vontade bem direcionada. É tipo uma recalibragem emocional, sabe? E aí, talvez apareça a pergunta, tá, mas o que essa filosofia de 2000 anos atrás tem a ver com a minha vida hoje? Bem, tem tudo a ver. O legado do estoicismo é surpreendentemente atual. Olha só essa conexão. Lembra da frase do Epicteto? Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. Essa frase poderia ser tranquilamente o slogan da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. A ideia central da TCC, de que a gente pode mudar o que a gente sente mudando o jeito que a gente pensa, isso é estoicismo puro. É a prova de que essa filosofia é uma ferramenta prática e poderosa até hoje. E agora, eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar junto. Depois de tudo isso que a gente viu, do círculo de controle ao memento mori, qual desses conceitos estoicos pareceu mais poderoso ou mais aplicável para a vida de quem está assistindo? Quero muito saber. Deixem as respostas aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Para quem curtiu essa viagem e quer continuar explorando grandes ideias que moldaram o nosso mundo, não se esquece, hein? Se inscreve aqui no canal Mente Aberta e deixa aquele like. Isso ajuda demais a gente a levar esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!